Em 2022, a maior economia da Europa fez algo que nenhuma potência industrial havia feito em tempos de paz. Ela desligou voluntariamente o motor que sustentava sua própria prosperidade. Não foi por falta de tecnologia, não foi por desastre natural, não foi por ataque militar. Foi uma escolha política. E o efeito dessa decisão não está apenas fechando fábricas ou pressionando números econômicos. Está redesenhando o futuro da Alemanha e, por consequência, o futuro da Europa inteira. A pergunta que quase ninguém quis fazer naquele momento foi simples, mas profundamente desconfortável. Isso foi coragem moral ou suicídio econômico? Durante mais de 70 anos, o modelo alemão foi simples e extremamente eficaz. A Alemanha não se tornou uma potência por acaso. Ela construiu sua riqueza sobre indústria pesada, exportações de alto valor agregado e uma capacidade quase obsessiva de transformar matéria-prima em produtos que o mundo inteiro precisava. Automóveis premium, máquinas industriais, equipamentos de precisão, produtos químicos avançados. Mas por trás de toda essa sofisticação tecnológica existia um fator invisível, raramente mencionado em discursos políticos, mas absolutamente decisivo: energia abundante e barata. Sem isso, nada funcionava. Durante décadas, mais de 50% do gás consumido pela Alemanha vinha da Rússia. Gasodutos como Nord Stream garantiam um fluxo contínuo, previsível e barato diretamente para o coração industrial do país. Do ponto de vista geopolítico, essa dependência era vista como feia, arriscada, até ingênua. Do ponto de vista econômico, era extremamente racional. Custos baixos significavam competitividade global. Competitividade significava empregos, exportações e poder real. A Alemanha sabia disso e durante muito tempo defendeu essa relação como puro pragmatismo comercial. Mas Washington nunca enxergou essa interdependência com bons olhos. Para os Estados Unidos, uma Alemanha industrialmente forte, energeticamente conectada à Rússia, era um problema estratégico. Era um aliado difícil de pressionar, um parceiro que tinha margem de manobra própria. Ainda assim, enquanto a economia crescia e as fábricas produziam, Berlim ignorou os alertas, até que o mundo mudou de forma abrupta. Em fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia e, de repente, a Alemanha se vê diante de uma escolha que parecia impossível: manter a energia barata que sustentava suas fábricas ou alinhar-se totalmente aos Estados Unidos e às sanções contra Moscou. Não havia meio termo real. A pressão americana foi direta, clara e inegociável. Ou a Alemanha estava completamente alinhada ao Ocidente ou seria tratada como cúmplice de agressão. E aqui está um detalhe crucial que muitas narrativas posteriores tentaram suavizar. Ninguém obrigou a Alemanha. Não houve imposição formal. Berlim escolheu. O chanceler Olaf Scholz anuncia então o que chamou de Zeitenwende, uma virada histórica. A era da dependência energética russa estava oficialmente encerrada. Manchetes celebraram coragem moral, discursos falaram em valores, democracia e sacrifício necessário. Economistas, porém, começaram a soar alarmes que quase ninguém quis ouvir. Porque quando um país industrial abre mão de sua fonte de energia barata, sem uma alternativa equivalente pronta, ele não está fazendo uma transição, está desmontando o próprio alicerce. Meses depois, em setembro de 2022, explosões misteriosas destroem Nord Stream. Independentemente de quem apertou o botão, o efeito foi definitivo. A possibilidade de retorno ao modelo anterior foi fisicamente iluminada. A partir daquele momento, a pergunta deixou de ser como evitar o colapso e passou a ser como administrar o declínio. É aqui que a história deixa de ser abstrata e começa a se tornar brutalmente concreta. Sem o gás russo, a Alemanha corre para o mercado global de LNG. E quem surge como fornecedor prioritário? Os Estados Unidos. A narrativa pública fala em salvação, em parceria estratégica, mas salvar tem preço.
O gás liquefeito americano custa de 3 a 5 vezes mais caro, não apenas por logística, mas porque agora a Alemanha não tinha escolha. Ela se tornou cliente cativo. Terminais de LNG que levariam anos para serem construídos surgem em meses. Navios cruzam o Atlântico carregando energia cara para uma economia acostumada a custos muito mais baixos. O choque é imediato. Empresas químicas como a BASF, que sempre operaram com margens apertadas baseadas em energia barata, veem seus custos explodirem da noite para o dia. Plantas alemãs se tornam estruturalmente inviáveis quando comparadas a operações nos Estados Unidos ou na China. Fábricas de aço, intensivas em energia por natureza, começam a desligar fornos. E quando um forno industrial fecha, ele raramente volta a acender. A narrativa oficial insiste em transição verde, mas no chão de fábrica a palavra correta é outra: desindustrialização. Capacidade produtiva está sendo destruída permanentemente, enquanto a retórica política celebra a virtude moral. Para os trabalhadores, isso não é teoria econômica. São empregos que desaparecem não por automação ou concorrência normal, mas por decisões políticas tomadas longe dali. Pessoas que dedicaram décadas a empresas descobrem que sua experiência perdeu valor porque a própria indústria está sendo empurrada para fora do país. E surge uma pergunta incômoda que cresce silenciosamente: quem realmente está pagando essa conta? A resposta corporativa vem rápido e sem emoção. Empresas alemãs começam a redirecionar investimentos para fora da Europa, especialmente para os Estados Unidos, onde a energia é barata e a Inflation Reduction Act oferece subsídios generosos. A BASF declara publicamente que a Alemanha não é mais competitiva como base industrial. Anuncia cortes permanentes em Ludwigshafen, sua sede histórica, enquanto expande operações na América do Norte e na China. Não é um caso isolado. Montadoras, produtores de aço, fabricantes de máquinas seguem o mesmo caminho. Entre 2022 e 2024, a produção industrial alemã cai mais de 7%. Isso não é recessão cíclica, é perda estrutural. Enquanto fábricas apagam na Alemanha, acendem nos Estados Unidos. Essa transferência de poder industrial sempre foi um objetivo estratégico de Washington, mas nunca havia acontecido de forma tão direta. Agora acontece sem coerção explícita. A Europa está enviando sua base industrial através do Atlântico, empacotada em decisões de investimento que seguem uma lógica simples: energia barata vence discurso moral. Para famílias comuns, a crise energética não é um gráfico distante. É a conta de aquecimento que dobra ou triplica. É o supermercado mais caro. É o medo constante do desemprego. Pequenas e médias empresas do Mittelstand, espinha dorsal da economia alemã, fecham as portas à medida que grandes clientes reduzem produção ou se mudam. Fundos de pensão sentem o impacto. O ressentimento cresce, não apenas contra a Rússia ou Estados Unidos, mas contra líderes alemães que aceitaram essa armadilha sem negociar alternativas reais. Ao mesmo tempo, a crise expõe fraturas profundas dentro da União Europeia. França sofre menos graças à energia nuclear. Países do leste apoiam sanções sem pagar o mesmo preço econômico. Outros observam em silêncio, ou até com oportunismo. Quando a maior economia do bloco começa a se autodestruir, não há corrida coletiva para salvá-la. A Europa desindustrializada é uma Europa menos capaz de competir. A China observa atentamente, sabendo que uma Europa desindustrializada é uma Europa menos capaz de competir. A tão falada autonomia estratégica europeia se revela, na prática, um discurso vazio. O caminho mais provável agora é a aceitação silenciosa. A Alemanha se transforma gradualmente em uma economia de serviços, rica, confortável, segura, mas irrelevante como potência industrial. Um país que antes construía coisas passa a gerenciar dinheiro e narrativas. Um segundo caminho seria uma ruptura política profunda, com reaproximação pragmática com a Rússia e confronto com Washington. É possível, mas arriscado e improvável. Um terceiro caminho, de uma Europa realmente autônoma, exigiria unidade e coragem política que simplesmente não existem hoje.
A Alemanha de 2022 não será lembrada apenas como um país que errou, será lembrada como o primeiro grande aviso ignorado. Porque quando uma nação troca sua base produtiva por aprovação externa, o resultado nunca é estabilidade, é dependência. A pergunta agora não é se a Alemanha pagará o preço dessa escolha. O preço já está sendo pago. A pergunta real é: quem será o próximo?